noite! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma noite, protegidos, intuídos, para que assim possamos nos fortalecer através da nossa fé. Lembrando que essa semana, agora deste novo ano, nós estamos trabalhando cada vez mais como é importante a mentalização e a formação de novos hábitos, para que assim possamos caminhar rumo ao sucesso. Uma das coisas que também influenciam é cuidar do nosso bem-estar físico e mental. Uma mente programada para o sucesso precisa de um corpo saudável. Ou seja, como está o seu sono? Você tem dormido bem? Ou você toma uma medicação para dormir? Ou você vira para cá, vira para lá, acorda durante a noite, vai arrumar isso, arrumar aquilo? Meu irmão, 8 horas de sono é essencial para uma boa noite, para uma vida mais saudável. Eu adoro dormir. Eu de manhã, assim, logo cedo, eu procuro fazer as minhas atividades depois das 9 horas. Tem gente que 6 horas da manhã já está varrendo a calçada, né? Se você for um desses, parabéns, elogio a sua disposição. Mas eu aqui, meu irmão, eu quero ficar na minha caminha até 8, 9 horas, mas tudo bem. Porque o sono é o nosso timer, né? O nosso relógio fisiológico, cada pessoa tem o seu. Tem gente que funciona melhor de manhã, outros funcionam melhor à tarde, outros produzem melhor à noite, mas é fundamental que você durma bem, que você tenha uma boa noite de sono, que você se tranquilize, que você medite, que você converse com os seus mentores e assim você vai se acalmando. Tem tantas preces, tem tantas mentalizações que vão fluindo para que a gente consiga se harmonizar e dormir. Então, comece a tentar fazer essas meditações. Tem até uma de Bezerra de Menezes que eu faço oração, prece de Bezerra de Menezes antes de dormir. Muito boa prece, eu aconselho. Alimente-se de forma saudável. Você sabia que recomendam-se para que a gente coma até só antes das 10 horas da noite e depois das 10 horas da noite a gente não comer nada muito pesado? Um chazinho, um creme, um biscoitinho, mas nada de pratão, feijão, arroz, carne. Não, isso você deixa para comer mais cedo, porque o estômago cheio também não favorece uma boa noite de sono. Então, você tem que se alimentar na hora certa, de maneira saudável, pois o que você come afeta diariamente os seus níveis de energia e foco. Você come muita besteira, muito doce? Então troque, comece a comer mais frutas, mais legumes e você vai adquirindo hábitos saudáveis. Consulte uma nutricionista, por que não? Para você reaprender a educar a sua forma de alimentar-se. Pratique atividade física. O que praticar atividade física? O quê? Eu já subo, desço, lavo janela, lavo o chão, varro para cá, varro para lá. Não é a mesma coisa, meu irmão. Praticar atividade física concentrada, direcionada, com um bom instrutor, não é o mesmo do serviço nosso de casa de todo dia, do serviço do seu trabalho. É diferente. Então, o exercício regular reduz o seu estresse, aumenta a clareza mental e melhora o humor. Olha que maravilha! Você ficar mais bem-humorado, você acordou, caminhou, olhou o dia, agradeceu, mentalizou.
agradeceu as plantinhas, o sol. Aqui na ilha a gente tem a praia, né, que nos cerca, um lindo dia, amanhecendo. Olha que maravilha, você poder agradecer, você poder estar em contato com a natureza, isso é muito bom. E com certeza o exercício, ele vai lhe dar melhor alegria, mais prazer em viver. Então, ao seguir esses passos, você estará ativamente programando a sua mente para atrair e criar um ano novo de sucesso, alinhado com seus desejos e valores mais profundos. Porque nós somos um conjunto, corpo e mente, né? E a nossa mente, o nosso espírito, ele necessita que nós tenhamos a casinha do nosso espírito em perfeitas condições, para assim ele ter mais saúde. Então, meus queridos, o ano novo, ele surge como um convite amoroso de Deus à renovação da nossa alma. Sinceramente, eu desejo que nós possamos recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas sempre com humildade para aprender. Nós não sabemos tudo, nós não viemos perfeitos e estamos aqui para adquirir essa perfeição. Coragem, meu irmão, coragem para mudar e amor para seguir adiante. Que cada dia seja uma oportunidade de evolução e serviço no bem. E continuemos com o nosso programa. Um excelente fim de semana. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura número 12, Antemanhã. Em porfias multifárias, na longa esteira do tempo, você desenvolveu a inteligência, ampliou percepções, aprimorou a cultura e enobreceu sentimentos. Argúcia e força outorgaram-lhe fausto e dominação, em esplêndidas jornadas de triunfo. Mas na voragem das eras você sorveu também o vinagre da amargura, as dores da derrota e o fel da solidão. Descobriu os enganos do egoísmo, os tropeços do orgulho, as perfídias da rapina e as falácias da ilusão. Marchando agora nos trilhos da fraternidade, ao encontro do amor, você guarda a mente esclarecida e o coração aberto, mas conserva no olhar cansado uma sombria vaga de tristeza. Não quero vê-lo assim, neste resto de noite, quando a antemanhã já prepara o sublime alvorecer da sua grande ventura. Deixe que a linfa divina da esperança lhe orvalhe os sonhos e que o meu amor, aberto em primaveras, perfume de felicidade e de alegria o palácio iluminado da sua alma. Nossa amiga Letícia. Verdade, não é mesmo? Quantas vezes nós aqui que estamos vivendo o nosso dia a dia
Bem sabemos que todos os dias vencemos um dragão, mas cada dia nós temos que ir vencendo, matando um dragão de cada vez. Não devemos acumular os dragões em nossa vida, e sim, com tempo, com discernimento e sabedoria, nós irmos juntos, nós com a palavra de Jesus, criando momentos aonde vamos tomando as decisões certas, sempre amparados pelos ensinamentos de Deus. Sim, nós sabemos que cometemos enganos, nós sabemos que muitas das vezes somos egoístas e que o nosso orgulho nos impede muitas das vezes de seguir adiante, aonde construímos palácios de ilusão quando acreditamos que o bom da vida é acumular bens terrenos, é brigar por essa ou aquela casa, objeto, herança. E não é isso, meu irmão. Nós estamos aqui marchando rumo a uma fraternidade, aonde o amor nos faz capazes de entender e de deixar o nosso coração aberto e tirar esse olhar desiludido, cansado, aonde às vezes a gente não acredita que a felicidade também vai bater à nossa porta e deixamos-nos contaminar pela tristeza. A nossa irmã Letícia fala: não quero vê-lo assim, neste resto de noite, nesta caminhada aonde achamos que a terra, que a vida é verdadeiramente tudo de melhor que pode nos acontecer. Mas a verdadeira vida, a verdadeira glória está além do corpo físico. E é lá que nós vamos defrontar os nossos maiores temores, aonde o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixará caminhar em paz no reino de Deus. Por isso, agora é a hora de promulgar, de cultivar a esperança de sermos pessoas melhores, com o amor, deixar florescer dentro de nós o amor, a bondade, a confiança, a ajuda, o afeto, o abraço, a palavra amiga. Naquele momento que a gente pode ajudar a gente ser aquela pessoa que alguém deseja procurar. E assim, com certeza, nós vamos espalhar o perfume da solidariedade. Não tem aquela música? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, que a gente possa oferecer essas rosas para todos que estão ao nosso redor. Rosa de felicidade, de alegria, e assim vamos iluminando o nosso planeta e, com certeza, a nossa alma também. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer estas festividades de Natal. Foi bom estar junto com nossos amigos, nossos parentes. E se você foi visitar alguém e passou em alguma casa, ou se outras pessoas também vieram para a sua casa, que alegria! Lembre-se, nunca estamos sós.
mesmo quando estamos à frente do nosso prato de janta, naquele momento que estamos ali em concentração, não estamos sós, pois Deus está sempre do nosso lado. Agradeço a visita de vocês no nosso canal do YouTube. Muito bom vocês estarem acessando. Para acessar, escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso e será direcionado para a nossa página. Se você gostar da nossa programação, ative o sininho e deixe o seu like. É muito importante para o Paulo de Tarso, a nossa assistência, essa interação. Nesta semana, estamos agora iniciando o nosso preparo para um novo ano, aonde começamos a mentalizar energias positivas de paz, saúde, não só para nós. Vamos estender essas energias para todos do planeta, lembrando do nosso próximo e do amor para com todos. Estamos, desta forma, com certeza, nos dirigindo para o melhor caminho, compreendendo que somos uma grande família cristã, onde o amor do Pai nos une em um propósito maior, sair do eu para o nós, olhar sempre com amor para o nosso próximo e sermos gratos sempre, principalmente com este sentimento de gratidão. Nós aqui da Paulo de Tarso, da nossa assistência, agradecemos muito, pois com a ajuda de todos vocês conseguimos concluir o 13º e vamos oferecer uma bonita festa de encerramento. Gratidão. Se não fosse a ajuda de vocês, nada seria feito. Que Deus dê a vocês em dobro. Gostaria de lembrar que no nosso trabalho aqui do Reiki, da reunião do luto, estará de volta em janeiro, a partir do dia 8 ou 9, quinta-feira. Assim como o nosso estudo também fará essa pausa nessas semanas de festividade. Agradeço a todos pela doação no nosso bazar, que também auxilia muito as melhorias aqui da nossa casa. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de janeiro, mas como não recebemos nenhum nome para este mês, e lembrando que o nome de vocês para vir ao ar deve ser enviado sempre um mês antes do seu aniversário, para que assim dê tempo de nós incluirmos aqui na nossa programação. Mas não fique triste, você que é de janeiro. Vai aqui o nosso abraço, o nosso carinho, muita saúde, muita paz. Parabéns, aniversariantes de janeiro. E que Deus ilumine a sua vida abundantemente. Fiquem na paz. Agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos para o alimento que faz bem ao nosso corpo, como o arroz, feijão, macarrão, aquela massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, como desinfetante, detergente de pia, cloro, papel higiênico, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Se você não pode trazer esses itens até aqui, mas gostaria de colaborar, anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1,
Você gostaria de fazer um Pix? Anote o nosso CNPJ 34 022 756 000153. Para quem desejar, temos o Pix também do Santander. Anote também 21 9 986 35298. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O horário de visita é de 3 às 5 e, se caso você preferir dar uma passadinha no centro da cidade, pois fica melhor para você, anote o nosso endereço. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e a Simone da 13 de Maio terá muito prazer em recebê-lo. Gostaria de ligar para que ela anote o nome da prece ou agendar a sua visita para a sua doação para o nosso bazar? Anote, por favor. 31 90 38 73. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela anota o nome da prece e recebe sua doação. Gostaria de mandar um e-mail com o nome da prece? Anote, por favor. Nome para prece@ace.paulodetarso.org. Gostaria de dar uma palavrinha conosco através do e-mail? Anote o nosso e-mail de bate-papo. contato@ace.paulodetarso.org. E continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E vamos ainda nessas preces
para o próprio que as faz, estudar aqui um ato de submissão e de resignação, que acontece. Muitas vezes nós temos que nos resignar e estar submisso à vontade do Criador. Então, vamos ver o que Kardec nos traz aqui para prefácio. Quando o motivo de aflição nos advém, se lhes procuramos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de uma falta de uma existência anterior, caso este último, em que, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade ou resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta, e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, né, gente? Porque estão se livrando dos sofrimentos e estão no processo de término. Nós não seríamos bem-aventurados se estivéssemos começando as nossas peripécias, começando a prejudicar os outros, começando a pecar. Aí sim, estamos no início dos motivos para sofrer no futuro. Porque se estamos em aflição, é porque estamos resgatando, pagando uma conta antiga. Então temos que agradecer a Deus, como diz Jesus, somos bem-aventurados porque estamos quitando o débito. Estamos quitando agora, chegou o final. Mesmo que esteja difícil pagar essas prestações finais. É como naquela casa própria você pagar em 20, 30 anos. É duro, mas quando está faltando poucas prestações, é duro para pagar, mas temos felizes que estamos acabando. É o caso aqui, que a sugestão de Jesus, bem-aventurados os que sofrem. A prece de Kardec é a seguinte, aliás, ele tem mais de uma prece. Meu Deus, és soberanamente justo, todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me forças para suportar assim lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. A outra prece é a seguinte. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dês forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me, resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir se não me amparares. Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. A terceira prece é a seguinte. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brodar a fonte de água viva onde eu me descendente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores, e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel.
Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Então, meus irmãos, estamos aqui realmente com muita resignação, humildes, submissos a Deus, porque sabemos da sua justiça, bondade e amor por nós, sua misericórdia. E isso só pode nos trazer força para enfrentar as vicissitudes pelas quais vamos passar. Temos muita coisa pela frente ainda. Confiamos em Deus, confiamos na justiça divina acima de tudo e na misericórdia divina, que estaremos em boas mãos. Ficamos por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 34, Lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides, assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Júlio Soares Rezende, Maria Eusete Sório Tavares, Gilberto Suzula,
Ana Maria Zereba Tavares, André Luiz dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira Coimbra, Américo Luiz de Souza, Mira da Silva, Creuza Batista, Núbia da Silva Amarante, Marco Antônio Novaes e família, Paulo Sérgio Amaral, Orlando Rodrigues, Eduardo Matos, Ruth Moutinho Quiroga e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados, de Janira Madalena, Eunice Peixoto, Alfredo Pereira da Silva, Francisco dos Santos Coimbra, Alice Matos Costa, Berenice Gomes de Lima, Oswaldo Ferreira Morgado, Palmira de Sá Santos, Darcy Dias de Oliveira, Luísa de Oliveira Mendes, Luiz Ferreira Mendes, Luiz Cláudio de Oliveira Mendes, Antônio Dávila Lins, Leonilda Antunes, José Babinski Filho, Oswaldo Ferreira Morgado, Palmira de Sá Santos, Oirã Gonçalves Ferreira, Silene Guimarães Ferreira, Marcelo de Jesus Amado. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade, e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade,
Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Compreendamos-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.